imperador já escolheu as terras do lote. Onde fica, princesa? Fica no sul da província de Santa Catarina. A mim me parece muito aprazível. Visto que podemos trazer imigrantes europeus. De modo que sejam de boa índole. E chamaremos de Colônia Grão-Pará. Olá! Neste 6º episódio da série sobre a imigração italiana no sul de Santa Catarina, vamos contar uma história belíssima. O dote da Princesa Isabel, a fundação da Colônia Grão-Pará e a chegada dos imigrantes italianos à localidade de Rio Pinheiros, em Orleans. Neste cenário encantador e exuberante, a arte e a fé nas obras de personagens marcantes da história e da cultura catarinense. Fantástico museu ao ar livre, idealizado pelo padre Dalauba, o primeiro do gênero na América Latina. Começamos nossa viagem com a história da fundação da Colônia Grão-Pará. A Colônia Grão-Pará, ela surge num contexto de Santa Catarina, já sendo colonizada por imigrantes europeus. Com o casamento da Princesa Isabel e o Conde D, em 1864, ela ganha de dote terras do seu pai, Dom Pedro II. 49 léguas de terras em Santa Catarina e mais 49 em Sergipe. E parte dessas terras poderiam ser destinadas para colonização. Os imigrantes, eles vinham com um sonho. A empresa da Colônia Grão-Pará, então, ela montou, para poder trazer os imigrantes para cá, ela montou toda uma logística. Existia toda uma propaganda lá na Europa, convocando os colonos que desejassem vir. Convidando, anunciando boas terras. Atenção, nacionais e estrangeiros! Se quiserem aproveitar da ocasião de obter lotes coloniais nesta colônia de grande futuro, devem se apresentar, porque goza esta colônia entre as mais vantagens das seguintes: lugar muito saudável, bom clima, igual ao do sul da Europa, boas águas, excelentes madeiras de lei, bons caminhos, ricas terras, garantem ao lavrador, industrioso e econômico, independência e felicidade. A partir dessa formação, foi feito essas propagandas e esses imigrantes começaram a vir de navio. Podia durar várias semanas, muitos morriam durante as viagens e eram jogados ao mar, as condições de viagem eram precárias. Não percam tempo. Em vista das remessas da Europa, já principiadas, de bons colonos lavradores, aí escolhidos pelo honrado e incansável chefe da empresa, o ilustríssimo senhor comendador Joaquim Caetano Pinto Júnior, para os quais a empresa está fazendo derrubadas e construindo casas provisórias. Muitos perseguidos políticos religiosos acabam buscando imigrar para outros lugares, e nesse sentido muitas pessoas vieram para o Brasil e para a Colônia Grão-Pará. Portanto, não percam tempo. Não se arrenda, não se afora terras nesta colônia. São vendidas por títulos de propriedade e por preço razoável, pagável à vista ou a prazo. Os imigrantes, eles chegavam aqui já muito debilitados, pelo motivo da viagem, mais de 35 dias dentro do navio. Para fazer toda a venda, todo esse trâmite, foi montada uma empresa chamada Empresa Colonizadora Grão-Pará. A Colônia Grão-Pará, ela tinha um território muito grande, ela pega partes dos municípios aqui da região, Grão-Pará, Orleans, um pedacinho de Braço do Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, ao todo são 10 municípios. Essas terras, elas foram demarcadas em 1874, foram contratados engenheiros agrimensores para demarcar essas terras, com o intuito de vender esses lotes para os nacionais e também os estrangeiros. Muitos imigrantes não conseguiam pagar as suas terras, né? Por isso houve a lista dos abandonos de lote, a lista dos fugitivos, a lista dos presos. Assim como em outras colônias de Santa Catarina, principalmente essas que estavam em região de Mata Atlântica, na encosta da Serra Geral, elas já eram habitadas por um grupo indígena, os Laclanoxocleng. Confronto indígena existiu sim. E muito disso não aparece quando se fala da Colônia Grão-Pará,
aqui já existiam habitantes nesses territórios antes da chegada dos europeus. Foi um ponto que deve ser bastante relembrado, não deve ser esquecido, que esse confronto com os indígenas e o extermínio de quase todos eles. E surge a figura do bugreiro, né? Bugreiro, que era um colono que se especializou em caçar e matar os indígenas. Utilizava o termo afugentar os indígenas, mas era mesmo fazer uma limpeza do espaço para que os imigrantes viessem e ocupassem, né, esse território e ocupassem os seus lotes. A colônia Grão-Pará ficou sediada no que hoje é o município de Grão-Pará por poucos anos. Então, é uma construção não muito grande, com fundação de pedra, e hoje o terreno é da prefeitura. E também é importante lembrar que a construção que está sendo feita hoje, ela não segue os estilos com os mesmos materiais da época. É só uma construção mais simbólica para representar, mostrar mais ou menos como era essa sede da empresa. Agora nós vamos visitar as ruínas da sede da empresa colonizadora. Chegamos nas ruínas da sede da empresa colonizadora. Aqui dentro, se a gente for olhar, dá pra ver ainda alguns tijolos. De tijolo sobrou bem pouca coisa. O que ficou mais intacto mesmo foi essa fundação de pedra. Inicialmente, a sede provisória estava instalada no que hoje é Braço do Norte, enquanto era preparado um local para a construção da sede que seria inicialmente a sede definitiva. Só que com a construção da estrada de ferro Teresa Cristina, que passava por Orleans, o Conde Deu achou melhor transferir a sede para lá. Ele fez uma visita a essa sede aqui em Grão-Pará, e durante essa visita, que durou só algumas horas, ele decidiu que seria melhor transferir a sede para Orleans, porque com a estrada de ferro passando por lá seria melhor para escoar a produção, para o transporte de pessoas como um todo. Grão-Pará é um dentre 10 municípios que fazem parte da colônia de Grão-Pará. Nosso município foi emancipado no ano de 1958. A nossa cultura tem muitas características da colonização europeia. Grande parte da nossa população vinda da colonização italiana, assim como polonesa, alemã, portuguesa, de um passado muito rico. Um presente que está sendo construído, trabalhado bastante, e um futuro promissor com esse grande valor histórico que tem em relação ao Brasil. Em 1887, a sede da colônia Grão-Pará mudou-se para o núcleo colonial de Orleans do Sul, por conta de que o trem já estava circulando. A ferrovia ela foi construída a partir de uma autorização do governo federal, na época do governo imperial, do Dom Pedro, ao Visconde Barbacena, que juntamente com, buscou investidores na Inglaterra para construir essa ferrovia. Foi construída no século retrasado, no século XIX. Então, os primeiros imigrantes começaram a chegar em 1882 e foram formando vários núcleos coloniais dentro dessa colônia Grão-Pará, entre eles o núcleo colonial de Rio Pinheiros. Hoje nós temos aqui na Casa de Pedra, que faz parte do Museu Livre Princesa Isabel, toda a documentação da empresa colonizadora Grão-Pará. Então nós temos guardados nos nossos arquivos esses documentos que são muito pesquisados, para todas as finalidades, desde documentos para a dupla cidadania, teses, pesquisas de escolas, de doutorado, mestrado, enfim. A Casa de Pedra também abriga um espaço de laboratório de conservação e restauro, um outro arquivo, um arquivo da nossa instituição, da Fundação Educacional Barriga Verde. Nós temos reserva técnica e uma sala de pesquisa. Primeiramente, gostaria de agradecer, fazermos parte dessa série da colonização italiana no sul de Santa Catarina. Para nós, a Fundação, o Unibave, fazer parte é muito importante e mostrar um pouco do que nós temos
da nossa cultura e da nossa história aqui em Orleans. Vimos, né, dentro da nossa casa de pé do nosso centro de documentação, retratando toda a história da colonização, né, vinda o povo da Itália para cá, passado pelos navios. Toda essa documentação está aqui no nosso centro de documentação, inclusive, né, documentos muito importantes, como alguns passaportes, o livro do navio. Tudo é muito importante, a gente está disponibilizando para vocês, mostrando e fazendo com que a nossa instituição também passe a ser um pouco mais conhecida, mais apreciada por todos. Fica um convite de vocês nos visitarem, conhecer o nosso Museu ao Ar Livre, também uma importante ferramenta aqui na área da cultura, mostrando e retratando um pouco dessa história que nós temos aqui no sul de Santa Catarina. Esculturas do Paredão. Esculturas, esculturas, o anjo anunciou, e na rocha Maria resplandeceu. Nasceu um menino, Jesus. A arte o eternizou. Admirados elevam em prece o artista e seu mentor. José e João, João e José. Zé Diabo e Padre João lançaram a semente na rocha. A FEBAV acreditou, traços, braços, andaimes, auxiliares, invernos e verões. Forças se uniram, o artista mirou as pedras, o padre o acompanhou. E o poeta, o paredão, em crônica o transformou. Muitos olhares se voltaram para lá. Projetos encaminhados, em 1980 a obra iniciou. Abraão, onde está teu filho? No painel, em sacrifício ofereceu. Marcado com o cinzel, o mundo o admira. Recriando a criação, Deus, o homem emoldurou. Com raios reluzentes, para a eternidade ali marcou. Nos traços dos dois profetas, seguiu-se a profecia. Travessia, Mar Vermelho, Arca da Aliança. Na experiência esboçou-se, o Brasil reza a primeira missa. E os índios, habitantes primeiros, se dobram, admirando a criação. As rochas do Paredão ganharam repercussão nas lentes de muitas emissoras, rádios, jornais e televisão. A semente ali plantada, que a rocha bem recebeu, transformou-se em arte, a bela arte, no trilho dos Campos Elíseos, nas rochas de Orleans, as esculturas do Paredão. E lá, na eternidade agora, José e João, João e José, têm muito o que fazer. Brincando ao lado do Criador, rabiscam no firmamento, auxiliados por angelicais figuras, num sopro de muitas cores, quem sabe, a obra da perfeição. Nosso próximo personagem é Eloy Prim. Na década de 1990, ele foi padre e hoje é casado. Na localidade de Aiurê, interior de Grão-Pará, encontramos o casal trabalhando na restauração de imagens sacras e monumentos. Vamos conhecer? Meu nome é Eloy Prim. Essa é minha esposa, Luciane Fernandes. Nós somos de São José. Estamos empenhados já há um bom tempo em restaurações e criação, réplicas de imagens sacras. Nós estamos em Aiurê. Essa comunidade ela foi criada anterior a Grão-Pará. Aqui iniciou todo um processo de imigração. E Aiurê em virtude de uma Índia. Nós estamos aqui fazendo essas restaurações, são imagens em torno de 70, 80 anos de existência. Muito bem conservadas, de uma beleza própria. Encontramos aqui, raramente se encontram essas imagens da transfiguração de Jesus. Nós fizemos, portanto, o antes e o depois, né? A gente tira a foto do antes e depois a gente faz também a foto do depois, para ver como é que é a comparação, né? E nós fizemos também os monumentos do município, que foi o Grão-Pará na praça da sede do município. Depois nós temos essa Índia, que aqui também é feita, confeccionada, restauramos, e um soldado no interior também do município, que foi um jovem que foi para a Segunda Guerra Mundial
e que não retornou. Então a apresentação, Sagrado Coração de Jesus, toda restaurada, os anjos, que são os lampanários, porque a presença do Santíssimo na igreja, então tem esses anjos, também estavam bastante danificados. Nossa Senhora Aparecida. Lá em cima, então, as imagens principais da igreja. É a transfiguração, Jesus transfigurado, Moisés com as tábuas da lei e Elias com o cajado. Lá, o Sagrado Coração de Maria, também uma imagem belíssima, essa estava bem danificada, conseguimos fazer um resgate belíssimo. Aqui nós temos outras imagens também, a Nossa Senhora aqui, Nossa Senhora das Graças, com coroa e tudo mais. Olha os detalhes dessa imagem, ela é uma coisa diferenciada de tudo que a gente já encontrou. Com uma das restaurações da igreja, que constam todas lá naquela parede, a de 2009, deve ter ocorrido aqui a pintura, a restauração dos bancos. Na empolgação de madeira toda bonita, toda brilhante, não tiveram dúvida de colocar todos os anjos enfileirados, os anjos de todas as imagens, inclusive a Via Sacra, que está sendo restaurada, todas deram um banho de verniz. Aqui estamos também a imagem principal, então, do Senhor Bom Jesus, de Aiuri. Essa imagem é a mais antiga da igreja. Do outro lado, nós temos então a imagem ainda de São José. Aqui dentro, na sacristia, uma parte do acervo dessa igreja. Esse órgão é de 1957. Ele é a arca. Então tem uma pedaleira, onde o cidadão toca lá, ou um auxiliar aqui que faria o processo de enchimento de pressão desse órgão. Todas essas imagens também restauradas, sabe? Esses crucifixos de uma beleza ímpar, também da mesma época, de 1950, todos estes. Aqui, Santa Catarina, uma das imagens mais bonitas que nós já restauramos. Então nós temos a graça de hoje poder estar dizendo tudo isso de um trabalho que a gente tem feito, está fazendo e concluindo. Nossa alegria de estar aqui neste local, porque a gente aprendeu muito. A gente tem que ter a capacidade de ouvir a comunidade, ouvir os anseios da comunidade, porque isso é a alma do povo, da religião. Então, cada imagem representa algo importante para eles. Não se pode fazer de qualquer forma, seria uma violência contra a fé deles, uma agressão. E nós somos felizes porque a gente vai aprendendo a fazer e com isso vamos aprofundando também a nossa fé, o nosso trabalho, a nossa alegria de estar aqui. Essa comunidade é muito especial. Para nós está sendo muito marcante. Então, grato por tudo. Lembra que no começo mostramos um anúncio para atrair imigrantes? Achamos na Biblioteca Pública de Santa Catarina o Jornal do Comércio, de 1883, onde ele foi publicado. Estamos na gráfica da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ainda funciona uma tipografia, daquelas que eram usadas naquele tempo. Vamos conhecer? Sim, no início da tipografia, os jornais começaram a ser confeccionados com tipo móveis, como aqui na tipografia, o tipógrafo ia montando página por páginas. Depois dessas páginas prontas, eles traziam para um prelo como esse aqui, é o que eu estou só mostrando na chapa, para tirar uma prova, para corrigir erros, tirar as linhas que teriam que ser corrigidas. Máquina de impressão manual. Vem aqui buscar tinta, passa a tinta na chapa e se faz a impressão. E aqui fazia as impressões dos cadernos, das páginas dos jornais. Aqui alimenta manualmente a máquina aqui. Esse é o original Heidelberg. Nós
Essa é uma máquina de linotipo, né? A mais antiga que a gente tem aqui no Parque Gráfico da UFSC. Essa máquina é de 1914, ainda em pleno funcionamento, né? Essa máquina que compunha, né, as lingotes de linotipo, que deixaram de ser tipo móvel para ser já uma linha inteira, uma barra inteira. São as matrizes dessa linha. Desse lado aqui a gente consegue visualizar a letra aqui, ó. E no outro lado a gente tem a ranhura. Então aqui desse lado nós temos toda uma caldeira, uma barra de chumbo, que é derretida aqui a 380 graus, essa barra de chumbo. Como viviam os imigrantes no último quarto do século XIX? Onde moravam, rezavam, trabalhavam e que instrumentos e meios de transporte utilizavam naquele tempo? Estamos em um cenário histórico, mas ainda vivo, que representa todas as fases da colonização. A gente vai conhecer agora o Museu ao Ar Livre de Orleans, idealizado em 1974 pelo padre João Leonir da Lauba e que leva o nome de Princesa Isabel. Prepare-se para voltar no tempo com a sensação de estar no mesmo lugar onde há mais de um século viveram os nossos antepassados. Começamos nosso passeio pela Capela de São João Batista. Do lado de fora encontra-se o pequeno campanário, onde está o sino. No interior estão pequenos bancos de madeira, nas paredes quadros da Paixão de Cristo e em cima do altar há um quadro do padre fundador do museu. Seguimos em frente rumo à Casa do Colono, que tem ao lado 2 pequenos galpões. Vemos o poço, o forno de tijolo para assar o pão e a máquina de lavar roupa. Entramos na casa. A varanda é cercada com madeira. Na sala, objetos de época. Aqui estão os quartos, as camas, o berço do bebê, o baú. A cozinha tem uma grande mesa e o fogão é de lenha. Descemos agora ao porão, onde se fabricava a banha, o torresmo e o vinho. De aparência rústica, este engenho de farinha de mandioca era destinado à subsistência familiar. Dentro do engenho encontram-se peças diversificadas, confeccionadas em madeira nobre. Os animais eram abrigados neste local, chamado de estrebaria. Não há assoalho, o chão é de terra batida. No galpão dos meios de transporte, na entrada há uma placa e anuncia o que vamos encontrar lá dentro: carroça, carros de boi, aranha e carretões utilizados no transporte de carga e de pessoas. Agora vamos conhecer a olaria, que era usada para fabricar tijolos e vasos. Abrigado em um dos galpões, o engenho é bem rudimentar. Uma das peças mais antigas do museu é o alambique. A fornalha, com chaminé própria, fica ligada a uma serpentina, de onde sai o produto principal, a cachaça.
Com a chegada dos imigrantes, surgiu a necessidade de se construírem moradias. Esta serraria funcionou por 50 anos, desde o ano de 1927. Este galpão possui 2 andares. Na parte superior encontram-se as oficinas artesanais. Ali podem ser vistos teares manuais. Encontram-se todos os moldes de que dispunha uma boa sapataria, além de muitos instrumentos para a realização de serviços braçais e manuais. No piso superior está a marcenaria, voltada especialmente para a fabricação de móveis e utensílios domésticos. Esta aqui foi adquirida de um descendente de imigrantes que a utilizou durante 25 anos. Nos fundos da marcenaria encontra-se a sua principal característica, a roda d'água. Nos deparamos com este monjolo de 1920, que tem 4 pilões e era utilizado para beneficiamento de cereais. Bem próximo dali, sob um pequeno telhado, trabalha outro monjolo, mais simples, também impulsionado pela força d'água. Aqui vemos todo o conjunto de máquinas de uma antiga atafona hidráulica, com 2 mós de pedra que, através de movimento rotativo em atrito, transformavam os grãos em farinha. Como as ferrarias da época, esta é rusticamente construída. Vemos aqui alguns artefatos mecânicos e outros elementos secundários que eram utilizados para a transformação do ferro. A gente fica por aqui. Obrigado por compartilhar e divulgar esta série sobre a imigração italiana no sul de Santa Catarina. Já falamos sobre a Zambuja, Uruçanga, Nova Veneza, Treviso, Belluno e agora Grão-Pará, Orleans. É uma bela história, não é verdade? A gente se vê. Tchau. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Fica estabelecido para Sua Alteza Imperial, a Senhora Dona Isabel Cristina, e seu augusto esposo, nos termos do respectivo contrato matrimonial, um patrimônio em terras, constante de 2 porções, cada uma de 49 léguas quadradas, sendo uma na província de Santa Catarina.